Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos responder a pergunta do irmão Jarbas Pereira, e ele perguntou: por que a nossa igreja adventista não traduziu todos os escritos de Ellen White? Por exemplo, o manuscrito 14. Antes de iniciar, não se esqueçam, se inscrevam no canal e deixem seu like, isso é importante para a gente levar essa mensagem para mais pessoas. Não se esqueçam também dos pedidos de oração que estão aparecendo aqui na tela. Vamos estar juntos orando pelos nossos irmãos. Vamos lá, pergunta do irmão Jarbas: por que a igreja não traduziu todos os escritos de Ellen White? Essa é uma das perguntas mais difíceis para responder aqui, que já me chegou no canal, porque é uma pergunta que a gente abre a Bíblia e não encontra, não é uma coisa que está escrito. Então não tem como a gente estudar e entender a resposta. Mas antes de iniciarmos qualquer coisa, eu gostaria de abrir com os irmãos a Bíblia, Mateus 7. Mateus capítulo 7, verso 1. Mateus capítulo 7, verso 1. A gente já leu esse texto aqui várias vezes, mas é sempre bom ler de novo. Não julgueis para que não sejais julgados. Verso 2. Pois com o juízo que julgastes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão a vós. Então, não cabe a mim criar julgamentos, fazer julgamentos, principalmente de algo que eu não sei. Podem ter diversos motivos, pode ser falta de recursos, pode ser falta de tempo, pode ser outras prioridades. Não sei qual é o motivo, eu não estou dentro da organização da igreja, eu sou um membro como outro qualquer. Vai à igreja, vai aos cultos, prega quando é chamado, vai à frente quando é chamado, mas um membro comum da igreja. Não sou nenhum pastor, ninguém que está acima, não tenho contato com departamentais e por aí vai. Membro comum. Então, qual a resposta para um irmão? Não sei, mas eu acho importante a gente ver alguns pontos que eu levantei, porque eu tenho estudado bastante alguns escritos da irmã White. Uma coisa que eu achei interessante, né? Alguns livros traduzidos, eles têm estruturas diferentes e formas diferentes, escritas diferentes. Por exemplo, o livro Vida de Jesus. Em inglês ele tem 32 capítulos, e apenas é dividido em capítulos. Em português ele é dividido em 3 seções, e dentro dessas 3 seções tem 23 capítulos. Se a gente for ver, no total, dá, vamos dizer assim, os mesmos 32 capítulos do inglês, mas tem algumas diferenças. Por exemplo, eu não anotei aqui, mas o capítulo em que fala sobre a apresentação de Jesus, ele tem uma página a menos no português. No inglês ele vai da página 17 à página 30, são 4 páginas. No português ele vai da página 11 à página 13, ou seja, uma página a menos. E se a gente for ver outros livros, como Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, eles têm exatamente a mesma estrutura. Aliás, eles têm uma organização diferente, né, dos capítulos, mas o conteúdo é exatamente igual. A página 1 é igual em inglês, a mesma página 1 do inglês. A página 100 do inglês é a mesma página 100 do português. Então, eles são livros que batem exatamente. Eu não sei qual que é o critério e qual que é a ideia da igreja no Brasil que ela adotou para traduzir os livros e fazer uma organização diferente do conteúdo, do português para o inglês. Eu não sei se foi organização, se foi tentativa de facilitar a leitura, não sei, não dá para eu saber, não tenho como dizer aqui, foi isso. Isso daí, alguém da igreja deveria se pronunciar, alguém da CPB, algum responsável pela tradução, responsáveis do Centro-Oeste deveriam vir e falar: a gente adotou essa medida por causa disso. E caberia aos irmãos decidir se isso é bom ou ruim. Na minha visão, o que deveria ser feito é bater exatamente igual. O primeiro parágrafo de um é o primeiro parágrafo de outro. Página 77 de um é a página 77 do outro. E assim vai. Os capítulos seriam iguais, tudo igual. Mas não foi assim a adoção.
E provavelmente em outros idiomas também deva ter diferenças. Eu não cheguei a estudar outros idiomas porque eu não conheço outros idiomas. Sei mais ou menos o inglês, então eu consigo pegar um livro em inglês e ir lendo e compreendendo o que está ali, entender as diferenças. Mas vamos lá. 2 pontos importantes para a gente, com base nisso. Apocalipse capítulo 14, versos 3 ao verso 5. Apocalipse 14, do verso 3 ao verso 5. E cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciões. Ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144.000 que tinham sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com as mulheres, pois são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados para ser as primícias para Deus e para o Cordeiro. Na sua boca não se achou engano, são irrepreensíveis. Aqueles que passarem aqui pela última prova nessa terra serão irrepreensíveis. Eles conhecerão a verdade, eles buscarão a verdade, eles terão o anseio pela verdade e viverão a verdade. Então eu e você, que temos um conhecimento, que temos alguma noção de que tem coisas que nós podemos melhorar, nós devemos buscar isso. E trazer um texto que a gente já viu essa semana também, Testemunhos Seletos, volume 2, capítulo 62. Nem todos os que professam guardar o sábado serão selados. Muitos há, mesmo entre os que ensinam a verdade, há outros que não receberam na testa o seu Deus vivo, tinham a luz da verdade, souberam a vontade do Mestre, compreenderam todos os pontos da nossa fé, mas não tinham as obras correspondentes. Então, não é porque eu estou na igreja, porque eu faço parte da igreja, porque eu sou pastor da igreja, porque eu sou ancião da igreja, porque eu sou líder da igreja, que eu serei salvo. Isso não quer dizer nada, apenas que eu tenho uma responsabilidade maior sobre a vida de outras pessoas, inclusive, porque o meu testemunho conta, eu conheço a verdade, eu deveria viver a verdade, minhas obras deveriam corresponder àquilo que eu conheço, àquilo que eu sei. Então, nesse ponto aqui, nós devemos olhar apenas para nós mesmos, para a nossa vida. E o que eu e você podemos fazer com relação a isso? Tem escritos lá que não estão traduzidos, tem escritos que eu gostaria de ler e não consigo, a igreja não traduziu ainda, ou não sei se vai traduzir em algum momento. Não sei se tem recursos para isso. Hoje, ao meio-dia, você vai receber uma notificação no seu celular se você tem o aplicativo da Bíblia baixado. O link está na descrição aqui. E lá eu vou encaminhar para você um link de um aplicativo que eu desenvolvi, onde todo mês eu traduzo um pouquinho desses livros, desses textos que não estão traduzidos. Dos textos que não estão lá, eu traduzi já panfletos, já periódicos, já traduzi 2 trechos de livro, já traduzi já outras coisas que não tem no português. Como é que eu fiz? Eu fiz um robozinho que ele pega o livro em inglês e ele traduz usando a ferramenta do Google. Ele tem um limite de tradução, por isso eu não traduzi tudo. Se eu fosse traduzir tudo, eu teria que pagar e seria 37 mil reais. Eu não tenho esse dinheiro. Se eu tivesse, já teria o feito. Então, todo mês eu traduzo um pouco mais esses livros com essa minha inteligência. E dentro do livro, você consegue ver o livro em português, você consegue verificar como é que é o texto original. Se você quiser e souber inglês, você pode sugerir modificações para mim, eu vou ajustando essas coisas. Eu estou lendo esses livros também em inglês, em português, e estou ajustando algumas coisas que o robô não traduziu certo. Não é um livro 100% fiel, porque não foi traduzido por uma pessoa, foi traduzido por um robô, mas que nos ajuda a termos ideia de coisas que não estão traduzidas ainda, materiais que seriam importantes para a nossa vida espiritual hoje. Então eu vou compartilhar esse aplicativo com os irmãos. Já tem alguns irmãos já usando, já tem alguns irmãos que já avaliaram lá o aplicativo. O irmão Cosme sempre baixa os aplicativos, foi um dos primeiros que baixou o aplicativo da Bíblia. Comenta, tem gostado. Então vou compartilhar esse aplicativo com os irmãos, porque os irmãos me ajudem também e se ajudem o mundo a ter o conhecimento desses escritos que ainda não estão traduzidos.
E quando eu tiver em português tudo pronto, a gente parte para outros idiomas também. Já está tudo pronto, tudo certo para que isso seja possível. E em breve aí, espero que em pouco tempo a gente consiga traduzir todos os escritos para o maior número de línguas possíveis. Então, vou mandar esse link para o irmão. Tem mais de 100 escritos diferentes que não tem no português ou que estão dentro de algum livro inserido, esses trechos. Vou mandar esses livros. Os irmãos que não tiverem acesso à internet podem baixar o PDF, que vai conseguir ler também. Então, não vai precisar 100% estar na internet, pode fazer pesquisa. É um aplicativo bem completo. Eu fiquei desenvolvendo durante mais de 2 meses ele, então espero que os irmãos gostem da ferramenta, usem a ferramenta e usem para se aproximar de Deus. Dentro do aplicativo da Bíblia, a gente tem os audiobooks dos livros que foram traduzidos, como eles foram traduzidos aqui. Mas nesse aplicativo vai usar todas as estruturas originais do inglês. Então, vai ser muito bom para a nossa vida espiritual, nossa experiência, termos esse aplicativo em mãos. E espero que ajude na pregação do Evangelho também, que a gente tem que fazer a nossa parte. Então, respondendo a pergunta do irmão Jarbas novamente, por que a igreja não traduziu? Eu não sei. Não devemos julgar, mas devemos fazer a nossa parte, sermos irrepreensíveis aos olhos de Deus e levarmos a mensagem conforme for, vivendo aquilo que nós conhecemos 100% na totalidade e não fingindo ou fazendo superficialmente. Sabemos a verdade, conhecemos a verdade, mas se não vivermos de fato a verdade, por mais que nós ensinemos ela, estaremos perdidos. Bom, se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem alguma outra dúvida qualquer da Bíblia, deixa nos comentários também. Lembrando que as perguntas que chegarem, eu estarei dando entre uma das perguntas para um dos irmãos que fizeram a pergunta, uma Bíblia Thompson, quando a gente atingir a marca de 10 mil inscritos. Então, mande a sua pergunta. Quando chegarmos a 10 mil inscritos, você pode ganhar uma Bíblia Thompson. Não se esqueçam também dos pedidos de oração, nos comentários estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido aos irmãos agora que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, que mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos que o Senhor nos ajude a fazer a Tua vontade e que possamos pregar o Evangelho com os nossos recursos, com os nossos dons, e que possamos andar sempre em Teus caminhos, que possamos ser irrepreensíveis aos Teus olhos, que quando chegar o Senhor Jesus possamos subir aos céus e encontrar o nosso Senhor, nosso Salvador e Redentor nas nuvens, abandonando enfim esse mundo de trevas e pecados, Senhor. Te pedimos, Senhor, forças para andarmos sempre em Teus caminhos. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.